Fala galera, bora começar mais um Pode Equilibrar, o seu podcast para cuidar do seu equilíbrio. Eu tô aqui como seu host, Johnny, tô aqui com a nossa psico-host, Laís, e a nossa nutri-host, Bianca. Olá! Oi! Hoje a gente vai falar um pouco sobre carreira, mas fala aí, Laís, como é que tá o tema e quem que é o seu convidado? A gente vai falar sobre escolha de carreira, início da carreira, também sobre mudança de carreira na idade adulta. Meu convidado hoje é o José Vinícius, que é formado em Psicologia pela PUC, em São Paulo. Está no bacharelado em Ciências Humanas na UFABC, faz especialização em Saúde Mental na Santa Casa de São Paulo e atualmente atua como psicoterapeuta e psicólogo escolar em um colégio, um curso pré-vestibular. Vinícius, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pela sua presença. E se quiser complementar aí sua apresentação, pode ficar à vontade. Fala onde a gente te encontra também. Não, da minha apresentação não tenho nada a complementar, gente. Mas agradeço demais o convite de vocês. Estou muito contente de estar participando aqui. Espero que a gente nessa uma hora e pouquinho, a gente possa dialogar sobre o assunto e debater essa questão sobre a óptica da saúde mental. E desejo muito sucesso pro podcast de vocês. Muito obrigada. Onde que a gente pode te encontrar? Nas redes sociais, na internet, enfim? Bom, basicamente, acho que a melhor forma de me encontrar é pelo Instagram, que é @psi.josé.vinicius, se eu não me engano. Mas acho que é isso mesmo. Depois a gente confirma isso aí. E é lá que eu coloco meus dados, minhas informações, vou postando algumas coisas também. Então, caso alguém tenha interesse em me conhecer melhor, pode me procurar por lá. Perfeito. Beleza. Achei muito interessante esse seu trabalho com o curso pré-vestibular. Conta pra gente como é que é. Então, foi muito interessante isso, porque eu fiz 2 anos de cursinho para entrar na faculdade, né, nas 2 faculdades que eu fiz, e foi um processo de muito sofrimento para mim, né, de muito sofrimento pessoal. Primeiro pela escolha, então eu acabei fazendo orientação profissional com uma psicóloga particular, em 2015, foi quando eu estava com dúvida, até eu escolhi psicologia, escolhi entender melhor também sobre as ciências humanas. Mas feito isso, teve todo o processo de entrar na faculdade, que na realidade brasileira é uma realidade de muito sofrimento, né? Então, se a pessoa precisa estudar, por exemplo, para entrar numa universidade pública, ou não só na universidade pública, ela precisa estudar muito para entrar, isso gera toda uma questão de sofrimento mental e psíquico, né? Imagino que no caso de vocês também, talvez tenha acontecido alguma coisa semelhante. Se vocês quiserem trocar um pouco da experiência de vocês, seria interessante para enriquecer o debate. E assim que eu entrei na faculdade, depois desses 2 anos de cursinho, eu fiquei trabalhando no meu cursinho, tirando dúvida de alunos nas áreas das ciências humanas. E quando eu estava terminando a minha graduação, eu pensei, poxa, por que eu não sugiro para o cursinho de ter um trabalho de orientação profissional e acolhimento psicológico? Você que sugeriu, então. Sim. Que legal. O trabalho de psicólogas e psicólogos em curso pré-vestibular e em escola já é uma coisa antiga, há muito tempo, mas no cursinho onde eu trabalho não havia. Então eu escrevi um projeto, elaborei, mandei para a coordenação e falei, bom, é uma coisa que a gente tem que ter, porque, por exemplo, para mim nunca fez muito sentido a gente estar num ambiente de preparo para o vestibular, preparo para a carreira, que é um ambiente escolar, mas principalmente um ambiente de cursinho, e não trabalhar a escolha da carreira. Então, como é que você passa todas as matérias, você entuxa o aluno de matéria, fala assim, você tem que estudar isso porque você tem que passar na faculdade? Tá, mas que faculdade você vai passar? Né? Que curso que você quer fazer? Que profissão que você quer seguir? A coisa fica muito sem sentido, né? Aí fica aquele famoso assim, por que eu aprendo Bhaskara? Sim. A pessoa não entende o porquê que ela está fazendo aquilo, não tem e nesse sentido do sofrimento, né? Tanto no seu quanto no que chega mais para você. O que você vê mais de sofrimento? É o sofrimento para essa escolha? Ou é o sofrimento de tipo assim, tenho que fazer faculdade agora? Tipo, acabei de sair da escola, já tenho que entrar em outra parada. Né? Vem basicamente... Ou igual você falou, pressão dos pais. Sim. Vem basicamente 3 formas de sofrimento, assim, nesse um ano e pouquinho que eu tô lá fazendo esse trabalho. O primeiro deles, eu não vou comentar muito, acho que porque não cabe aqui, que é um sofrimento ligado a outras questões da vida. Então, acontece de vir muitos alunos que não entendem, nunca foram a um psicólogo, e precisam muito de uma demanda de outro assunto. E eu faço acolhimento e um encaminhamento. Legal. Coisas mais pessoais, né? Coisas mais pessoais que não estão ligadas à questão de carreira e de vestibular, por exemplo. Mas em relação ao vestibular, vem muito 2 coisas. A escolha de carreira
Vem bastante, aparece muito. Alunos com muita dúvida, ou não sabe de nada, só entrou no cursinho porque a família falou que tem que entrar e tem que fazer uma faculdade porque dá mais dinheiro. Ou tem alguma noção ali, por exemplo, eu quero seguir a carreira das biológicas, da área da saúde, mas eu não sei muito ao certo qual curso seguir. Então vem desses dois tipos, e também essa questão relacionada à pressão, relacionada à questão familiar, ou até também dá para falar, por exemplo, da comparação que os alunos têm entre si. É uma coisa muito forte, principalmente os alunos de medicina. Porque geralmente o aluno de medicina entra lá, sei lá, no primeiro ano, decidi fazer medicina. E eles ficam mais tempo, né? Porque é muito mais competitivo. Exatamente. Né? Aí quando o cara ele entra lá no começo e eles conhecem outros alunos que estão há 3, 4 anos, ele fica muito abatido emocionalmente. Porque ele vê que aqueles não vai ser fácil para mim também. E qual a melhor forma de lidar com essa comparação? Geralmente, o que eu costumo comentar com os alunos e trabalhar, primeira coisa, acho que assim, é acolher e ouvir, né? Acho que o trabalho nosso na área da saúde é basicamente esse, primeiramente do acolhimento, da escuta. Mas quando eu costumo trabalhar com eles essa questão da comparação, eu trabalho a partir da ótica da sua própria realidade, do seu próprio contexto. Então, vou dar um exemplo muito clássico que tem. Alunos que estão há mais tempo, eles praticamente não ficam nas aulas, porque eles já sabem o que o professor vai falar. Já ouviram 15 mil vezes aquilo que o professor vai falar, já sabe até a piada no momento certo, exato. Então eles saem da sala de aula e ficam estudando por conta própria, aprofundando aquilo que eles precisam aprofundar, exatamente. E aí quando os alunos mais novos veem isso, eles ficam, meu Deus do céu, eu estou aqui precisando ver essa aula, precisando aprender esse assunto que eu não sei a piada também, e esse cara aí já está estudando, já está fazendo, sei lá, uma prova de vestibular do ano passado, e eu estou aqui no feijão com arroz. Aí o que eu costumo trabalhar com eles nesse quesito específico poxa, isso faz sentido para você já pegar a prova? É o que você precisa nesse momento? Se você for pegar essa prova antiga para fazer, você vai conseguir dar conta? Né? Você vai conseguir fazer sem ficar atolado, sem ter que voltar várias vezes para o conteúdo? Não. Então foca na sua realidade. Se a sua realidade nesse momento é que você precisa estudar e prestar atenção na aula, ou ler algum texto, ver alguma videoaula, faz isso. Porque para você fazer uma prova, para você ficar fazendo mais exercício, você precisa de um conteúdo. E se essa é a sua realidade, foca na sua realidade. Se é isso que faz sentido para você nesse momento. Sim. Certo. E essa comparação deve aparecer com muita frequência, né? Não só nessa questão de precisar estudar ou não, mas com o primo, com a prima que fez medicina, com a prima que é bem-sucedida. Entre a família também. Você é dentro da família, né? Com certeza. Sobre essa questão, essa pressão familiar, aparece muito também de, às vezes, o adolescente não querer fazer aquilo, não saber nem o que quer fazer, mas achar que deve fazer determinado curso porque o pai, porque o tio é dentista e para seguir essa linha ele tem que fazer a mesma coisa. Então, olha, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu achava que ia ser maior. Não é tão grande quanto eu pensei. É mesmo? Essa pressão, eu acho que a pressão, essa pressão, acho que ela é maior na escola, quando ela começa na escola. Então, nos últimos anos ali de colégio ali que você vai fazer no ensino médio, que é tipo, cara, vestibular, os professores martelando na cabeça de todo mundo, e dentro do cursinho os professores continuam martelando, tipo, né, tem que passar, tem que passar, tem que passar. Mas mais pela escola, tem que estudar então, isso, tem que fazer isso, pela tal. família, isso. Mas aí isso aí, tipo, é o ambiente onde acho que o adolescente tá mais tempo. Ele fica mais tempo ali, ele fica o dia inteiro, né? Principalmente cursinho é o dia inteiro, né? Há alguns, né? Mas a maioria então, eu achava que era. Eu acho que faz sentido o que vocês estão falando, assim, existem casos em que realmente, por exemplo, o trabalho de orientação profissional, na verdade, é um trabalho de ajudar o estudante a sensibilizar a família a partir do que ele quer. Então não tem escolha para se tomar, a escolha já está tomada, isso acontece eventualmente, mas sinceramente eu achava que ia ter muito mais. Eu imagino que é algo mais ou menos isso. Eu acho que a partir do momento que o adolescente, o jovem, ele se coloca e ele mostra para a família aquilo, e esse debate sobre a escolha, a felicidade já está mais implantado na nossa sociedade, mais do que foi anos atrás,
Tá mais tranquilo hoje. Tá mais tranquilo. Uma vez que ele se coloca, mesmo que a família tenha alguma preocupação financeira, eu acho que ela acaba falando, tudo bem, vai lá, faz. Mas de qualquer forma o cara tá lá por algum motivo, né? Ele tá lá pra passar na faculdade, escolher alguma coisa, né? Ô Vini, quando a gente tava na escola, eu coloco eu e o Johnny, a gente tinha aula de OV, de orientação vocacional, na escola, fazia parte da nossa grade. Você acha que isso... Não lembrava. Sério que você não lembrava? Não foi isso que te ajudou, então, a escolher? Poxa. Então, na verdade, essa é a minha dúvida. Não sei até se você tem Mas contato com... acho que é por isso que eu escolhi errado no começo. Ai, quero saber. Contato com esse público mais novo, não sei, você acha que com essa idade, de fato, eu consigo decidir o que eu vou fazer o resto da minha vida? Será que essas aulas ajudam mesmo na escola? Então, eu trabalho como psicólogo no cursinho, mas no ensino médio eu atuo como professor também. Então você era o professor que dava aula pra gente. Isso. Entendi, legal. De projeto de vida. É uma disciplina lá no Colégio do Trabalho de 2 anos, onde a gente trabalha outras questões além da orientação profissional, questões ligadas a, por exemplo, identidade, sexualidade, álcool e outras drogas, violência, etc. E aí, no final do segundo ano, no segundo semestre, eu faço essa parte. Só a parte de orientação profissional e orientação vocacional. E assim, da experiência que eu tive no passado, com os alunos de segundo ano, é a seguinte, eles podem aproveitar muito, mas ao mesmo tempo eu percebo que muitos ainda não veem sentido em pensar sobre isso. Entende? E com razão. Não faz parte do contexto da vida deles se debruçar sobre aquilo. Né? Não é aquele momento em que eles querem... Já no terceiro é chinelada, né? Chinelada. E aí eu não atuo no terceiro ano. Mas de um ano pro outro, você acha que muda tudo isso? Muda. Porque agora, tipo assim, fala... Peraí, velho. Ainda tenho mais um ano, Não, que tipo, passou a data e os vestibulares são no final do ano, né? Aí você vai falar assim, peraí, já é fevereiro. Gente, mas segundo ano eu tenho vestibular. Eu fazia vestibular desde o primeiro. Não, mas é treineiro, você faz, né? mas precisa treinar, né? Tá. E aí, Já tipo, não lembro. você pode até passar. Eu já vi casos da galera passar, só que tem que entrar com recurso e tal, é meio chato. Aí você tem que terminar o colégio. Então no aí, terceiro tipo, cara, você realmente precisa. Você imagina, você chega lá no finalzinho de janeiro ou fevereiro e você fala, não, peraí, tem 10 meses pra me preparar pra prova, porque senão é 1 ano e 10 meses pra eu fazer a prova de novo. Ainda tipo, mais adolescente, assim, né? Que não vai ver recompensa naquilo. E eu acho que a galera não quer fazer cursinho, a galera quer tentar fazer na raça no início, né? Sim. Também, não dá, né? Ninguém quer fazer cursinho. Ninguém quer fazer cursinho. Um limbo, assim. Você já tá se preparando na escola, né? 3 anos aí. Por que eu vou fazer cursinho? Tipo E isso. realmente o ambiente do cursinho é de muito sofrimento, assim. De fato, tem muito sofrimento atrelado, inclusive, ao fato de que eu acho que uma das primeiras vezes em que o aluno, o jovem, o adolescente, ele vai entrar em contato com o fato de que ele pode tentar aquilo, mas aquilo é totalmente incerto. Não existe alguma coisa que confirme 100% que o esforço dele vai ser garantido. Ele tá entrando na vida adulta, né? Exatamente. É tipo isso, porque na escola você tem que seguir a sua grade escolar, você não tem que escolher nada, né? Ninguém precisa pensar pra você. Você não tem que escolher nada. Você não precisa pensar, pensam pra você, né? Sobre isso. Mas você não tem que escolher nada. Exatamente. Seus pais escolhem pra você ser alguma outra coisa, mas você não tem que escolher nada. Depois você fala assim, eita, vou ter que escolher a minha carreira para o resto da vida, né? Ouvindo esses seus alunos, não sei se você tem contato, que você vê alguém que escolheu, sei lá, qualquer curso no ensino médio e depois você vê atuando na área, não sei se deu tempo já também, né? Ou se foi pra faculdade realmente escolhendo a mesma coisa que você escutava falar desde o ensino médio, alguma coisa assim? Olha, não deu tempo ainda de eu ver os alunos atuando ou mudando, mas assim, o que eu já percebi é que, de fato, geralmente, quando a gente começa a tratar desse assunto com os alunos e eles não pensaram nada, geralmente eles vão, primeiro, ou para aqueles cursos, pensam naqueles cursos mais famosos de status, então, vou fazer medicina, vou fazer engenharia, vou fazer direito, alguma coisa assim, ou eles tentam escolher, e aí eu acho que essa pergunta é muito boa por causa disso, eles tentam escolher algo que faz sentido dentro da realidade deles. Então, eu sou muito bom de desenhar, então provavelmente eu tenho que fazer alguma escolha voltada para este, entre aspas, meu dom. A realidade você quer dizer habilidade, não, por exemplo, meu pai tem uma empresa, eu vou fazer administração. Também tem isso. Entendi. Também tem isso. Mas aí você tem alguma ferramenta, tipo... eu lembro da Laís explicar pra gente no outro podcast aquela... era a roda da vida, não era um negócio assim? Você usa alguma ferramenta específica pra ajudar o pessoal? Tipo, alguma dinâmica pra eles... Falar, eu sou melhor aqui, eu gosto mais disso, daquilo, pra facilitar a escolha deles? Deixa eu aproveitar então e introduzir um pouco o que é a orientação profissional. Beleza.
Dentro do contexto da psicologia, a gente chama a orientação profissional de uma psicoterapia breve, porque ela tem uma finalidade psicoterapêutica, que é dar um auxílio a alguma pessoa, mas ela tem um foco em específico, ela tem um tempo de duração curto, né? Ela não é uma terapia que, por exemplo, a pessoa vai lá e, por exemplo, que nem eu sou psicólogo, faço terapia acho que há quase 10 anos já e não tenho perspectiva de parar, né? Não, a psicoterapia breve ela tem um ponto de finalidade. Não vão me dar alta tão cedo. Não quero, não aceito isso. Nem eu, mas que eu não quero ter alta tão cedo também. Mas a psicoterapia breve ela tem um tempo de parada e tem um foco. Então a orientação profissional ela está dentro desse contexto. Contexto, ou seja, a gente auxiliar o jovem dentro de um período a auxiliar ele numa escolha de carreira, ou de curso, ou de profissão, ou se ele não escolher uma profissão em específico, que ele escolha pelo menos uma área de atuação. Tá. Certo? E para isso a gente se vale de diversas dinâmicas. A gente começa fazendo uma sensibilização quanto a um debate sobre identidade. Com a turma toda. Com a turma toda, ou quando eu atendo individualmente só. Nossa, eu já vejo uma pressão do caramba só aí. Você porque, tem tipo que falar com todo mundo. Peraí, velho, vou ter que descobrir quem eu sou. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu acho que isso aí é uma coisa que vem o tempo difícil, inteiro, né? É muito difícil. Acho que em qualquer fase da vida sempre fica vindo Com certeza. quem sou eu. Como eu reflexão. dou essas aulas de projeto Né? de vida e elas duram 2 anos, eu tenho um ganho. Eu consigo trabalhar a identidade com eles antes de trabalhar a orientação profissional. Então eu faço toda uma sensibilização já no primeiro ano sobre identidade e aí num aspecto mais amplo, né? O que significa identidade, quais são os diferentes tipos de identidade que a gente pode pensar, identidade social, identidade cultural, que identidade tem, por exemplo, com aspectos biológicos ou não tem a ver, como que entra a parte subjetiva nisso tudo. E aí, quando eu vou fazer essa sensibilização para a orientação profissional, uma identidade mais focada realmente já, por exemplo, em aptidões, em questões que fazem sentido para a pessoa, que podem ter a ver com a realidade profissional dela. Então, é uma coisa um pouco mais específica. Passado isso, aí a gente faz todo um trabalho e debate sobre os cursos que existem, as possibilidades de curso. Seja curso universitário, seja não curso universitário, né? Pode haver, ser às vezes um curso técnico, um curso de aprofundamento em algo e que a pessoa com aquilo já pode exercer sua carreira profissional. Eu gosto bastante dessa abordagem de curso técnico. Não, Atualmente, é muito hoje interessante. eu olho mais para isso, que eu penso assim, tipo, se você não for ser médico, vamos falar, se não for uma área da saúde, você não precisa da faculdade. Tá na minha cabeça isso, assim, se você não tá na área da saúde, você não precisa de faculdade. A não ser que, tipo, seja algo que tem que ser credenciado, tipo, um engenheiro, alguma coisa assim, que você tem que, tipo, assinar uma parada. Beleza, mas na maioria das profissões que existem hoje, tipo, dentro de empresas, ou na área de tecnologia, na área de marketing, que são coisas que englobam, tipo, quase tudo. Mas você não acha que Você a não- empresa, você não- por você não exemplo, vai te precisa. pedir isso? Não vai. Não vai te pedir. Hoje já não pede mais. Então, por exemplo, quando eu vou contratar, eu não fico olhando mais o currículo da pessoa, porque o processo seletivo, ele testa as habilidades. Então, a pessoa está sendo contratada para função tal. É isso Deveria que ser você o vai ver, né? correto, Se ela né? souber fazer aquela função, tá beleza. Mas antigamente não era assim, né? A gente Não, via não muito era. os gestores olhando para o nome da faculdade que a pessoa fazia. Por Na exemplo, verdade, eu vejo bastante isso na minha área, que é da saúde. De fato. Tipo, de eu onde acompanho também, tanto Sim. na educação quanto na saúde eu acompanho. Mas eu acho que você fala uma coisa que faz sentido. Inclusive eu trago uma aula para os alunos falando muito disso assim. Eu peguei um dado, se eu não me engano, da FGV de 2021, que eles analisaram a taxa de desemprego de pessoas sem nenhum estudo, até o ensino fundamental, até o ensino médio, com graduação e pós-graduação. E os dados estatísticos que eles trazem não mentem. De fato, quanto mais você estuda, não que é garantido o emprego, mas menor a sua chance de desemprego. Isso é um fato. Né? Então eu falo, gente, ó, tá vendo? Tem alguma coisa aqui importante da gente perceber. A nossa sociedade, ela valoriza esse saber específico. Sim. Agora, esse saber específico, você só encontra ele na pós-graduação ou na Não, graduação? Não, você pode encontrar de outras formas. E também não garante que quem fez sabe mesmo, né? E fora que, assim, eu acho que, falando da parte profissional, né, eu ajudo algumas pessoas, né, nessa parte profissional, mas principalmente na área de tecnologia. Eu vejo a galera falando, nossa, você vai estudar faculdade...
Cara, pra mim é um grupo de coisas, existem algumas certificações, alguma coisa. Cara, você estudou, você vai engrenando ali, eu falo assim, sempre, a faculdade, ela vai te ensinar algumas partes básicas, que pra você ir mais longe você vai precisar. Mas eu não acho que precisa ser a primeira coisa, sabe? Eu acho que você pode, assim... Porque, mano, pensa assim, eu acho que, sei lá, eu comecei fazendo administração, aí eu parei no primeiro ano, e aí eu fiz uma coisa muito louca, porque eu não prestei atenção nessa Nossa, aula. eu não aí. lembrava isso. Eu comecei fazendo administração, e aí eu fiz um ano, no final do segundo semestre eu já estava parando. O que eu fiz? Eu comecei a entrar em várias aulas diferentes. Então, eu entrei numa aula de marketing, entrei numa aula de sistemas, entrei numa aula de sei lá Você o foi quê. testar na Eu lembro prática. Eu fui testar na prática, ver tipo, se tinha alguma coisa que me dava um chance, tipo, caramba, eu quero fazer essa parada. Porque se você parar pra pensar no mercado profissional, você vai fazer a faculdade e aí você vai falar assim, nossa, agora eu vou exercer a profissão. Aí você vai ver e falar, nossa, não é nada Você ficou todo aquele tempo daquilo que estudando eu fiquei, isso, né? não é nada daquilo que eu fiquei esperando. Porque você gera uma puta de uma expectativa. Sim, Com acho que certeza. tem muito Você isso, gera né? uma expectativa. Então, tipo, eu acho que essa parte vocacional também é de gerar... você vai se encontrar, mas gerar uma expectativa no que é a área profissional. Então, você falar, nossa, vou me encontrar. E aí, cara, me achei. Nossa, adorei a faculdade. Aí você acha que vai ser... Nossa, mil maravilhas, e o mercado profissional é outra. Sim, outra coisa. Vai ser muito mais chato do que... Tem muita crença do que o envolvida grande nisso sonho, também, né? né? Ô, Vini, você acha que eu escolhi um curso, aí na hora que eu vou atuar não era nada daquilo? Aí você vê pessoas assim, poxa, não era aquilo que eu pensei, e aí ela se perde na identidade toda só por conta da parte profissional dela. Sim, tem isso, com certeza. Ó. Inclusive, parte da orientação profissional, ela termina nesse debate sobre o mercado de trabalho. Seja do ponto de vista do trabalho, de uma questão de debater socialmente isso, seja do ponto de vista financeiro e seja do ponto de vista também de falar assim, olha, o que você está estudando, parte disso você vai aplicar, ou nem tudo isso você vai aplicar, ou nada você vai aplicar, mas você vai atuar aqui. Faz sentido para você atuar nesse ou naquele âmbito, que a partir do curso que você escolheu, você vai ter essa área de atuação. Faz sentido isso para você? E foi o que vocês falaram. Em muitos casos, a pessoa ela tem muito interesse no curso, ela gosta do curso, ou o aluno quer fazer, ou fez e amou, é apaixonado por aquele debate, por aquela esfera de assuntos, mas na hora da atuação fala, não era isso. E aí chega aquela insatisfação gigante depois que você está atuando lá 5, 10 anos, né? Sim. Mas antes de falar sobre isso, Claro. acho que é um ponto importante, vamos só fechar a questão de escolha de carreira. O que é importante, então, eu saber antes de optar por um curso, por alguma coisa que eu quero seguir. Você falou sobre identidade, sobre essa análise dos cursos existentes, tanto de graduação quanto cursos técnicos. O que mais que você acha que é importante? Então, essa pergunta ela é muito bacana assim, de se fazer. Tem um autor da orientação profissional, que ele é um pedagogo, que ele chama Silvio Bock, e eu gosto muito de usar tanto a abordagem dele quanto o pensamento dele. E ele tem um livro que ele fala muito sobre isso, né? Fazer orientação profissional é a gente auxiliar a pessoa no ato de tomar uma escolha. Então também tem muito essa fantasia. Muitos alunos no cursinho, quando pedem atendimento individual comigo, eles vão lá com a pretensa ilusão de que eu, psicólogo, né, faço leitura de mentes. Vai resolver a vida deles, então né? ele vai lá, ele vai falar 2 palavras para mim e falar assim, então você vai fazer isso. arquitetura, né, tá bom, não tem erro. E não é assim, né? Então a gente tem que primeiro sensibilizar a pessoa de que é um processo de escolha. E que o processo de escolha envolve você abrir mão de algumas coisas em prol de um caminho que você vai seguir na sua vida. E esse processo envolve um processo de luto. Então fazer a escolha profissional é você passar por um processo de luto. Primeiro, você abrir mão de quem você era. Lembra do que a gente falou no primeiro episódio sobre Sim, eu luto? tava lembrando disso agora. Escolha, Luto qualquer é sempre escolha. uma perda, né, de alguma coisa. Mas Qualquer coisa. o luto veio na primeira, que foi sobre relacionamento, e ele veio também na última também, que a gente falou um pouco mais sobre ansiedade, que Sim. também tinha algumas coisas. Então, eu acho que os estágios do luto são presentes em várias paradas. O psicólogo adora falar de luto. Então, é isso, é sensibilizar para esse processo de luto que pode acontecer na pessoa. Em muitos casos, por exemplo, a pessoa ama
o ensino médio dela, ela adora, que ela não quer sair daqui, ela é uma posição confortável, feliz, de alegria para ela. Maravilhosa, né? Que a gente e às sente vezes saudade. ela tem que abrir mão disso porque ela não tem mais o que fazer. Não tinha que pagar a conta, tava tranquila. Não tem que fazer estágio. Não tem que fazer nada. Exatamente. A nossa realidade social, ela envolve a gente ter que entrar no mercado de trabalho. A nossa realidade social é essa, não dá para fazer outra. Né? A gente pode lutar por outra realidade, mas no momento é isso que se coloca. Né? E, de fato, isso passa, então, por um processo de luto e a pessoa perceber de que ela não vai ser tudo. Ela pode ser uma ou outra coisa, ela pode fazer várias coisas na vida dela, mas algum caminho ela tem que decidir começar a seguir. Né? Isso é muito difícil. E aí vem essa questão do processo de escolha. Como que é fazer um processo de escolha numa realidade incerta? Que é basicamente bem-vindo à vida, né? É isso aí. Bem-vindo à vida adulta. Lá na Alemanha, a galera tem um costume de fazer 1 ano depois do colégio de parar. Então é tipo, 1 ano ou eles viajam, tipo um ano sabático. Legal. Eles ficam 1 ano suave. Ou eles viajam, ou eles ficam em casa mesmo. Nossa, acho que eu tava conversando disso esses dias. Eles vão tentar procurar um trabalho, alguma coisa assim, mas tipo, sem pressão, assim. Até porque, tipo, geralmente eles não trabalham full time ou não trabalham mesmo durante o período de faculdade deles. E também a faculdade sonho, é de graça, né? lá também. Então, tipo, fora que tem vaga sobrando Uma também. Então, tipo, é um pouco diferente o cenário. Então, vamos lá. Tem outra pressão. Tipo assim, se eu quiser fazer uma faculdade, eu vou conseguir. Beleza, estamos falando de outro cenário, não é um cenário brasileiro. Mas eu acho que isso é muito interessante porque o cara fala assim, não, peraí. Dá uma respirada, vou dar uma curtida, vou ver o que é. Vamos lá, vou aprender o que é a vida sem ter aquela rotininha, né? De tipo, vou ali, vou fazer... Porque se você parar para pensar na rotina do cara que estuda, ele acorda, vai para a escola, depois vai para casa. Depois ele acorda, vai pro cursinho, vai para casa. Depois ele acorda, vai para faculdade, vai para casa. Então, tipo, essa vida acadêmica aí, ela é muito regradinha. Depois você vai pro trabalho, acaba mudando um pouco a dinâmica da coisa. Aí eu acho que depois da faculdade ainda você vai pro trabalho e você vira adulto, né? Eu acho que quando você vai pra escola, se tem um dia que você não tá muito disposto, você não vai ser cobrado naquele dia de você ter estudado aquela matéria, mas fez um trabalho, você é cobrado todos os dias, né? Aquela pressão tá ali diariamente. É uma responsabilidade Tipo, você vai ter mais, né? aquela responsabilidade na prova, no final do ano, lá na frente, né? Acho que isso E na também... faculdade também não tem. Não tem, é verdade. Não tem também. Não tem. Tem no trabalho. Eu acho que você trazendo o exemplo da Alemanha, por exemplo, me faz pensar como realmente a gente tem que ser crítico ao nosso modelo educacional e de ingresso universitário. Do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista da realização, ou até do ponto de vista de a gente pensar se essa avaliação de fato ela avalia quem, entre aspas, merece estar lá ou não, ela não dá conta dessas questões. Falha, né? Ela é falha nesse sentido. Nesse sentido, ela é falha, né? Então, e sem contar que, se a gente pensar mais do ponto de vista de saúde mental, ela chega até a ser perversa. Sim. Você acha que nesse quesito de perversidade, você acha que a galera foca mais no dinheiro ou você acha que a galera foca mais na felicidade quando chegam pra você, assim? Esse é um debate muito interessante, assim. É uma coisa que... Ou tentar ser feliz ganhando dinheiro, né? Nossa, Coisa, né? Eu ia falar, é o cenário ideal, né? Nenhuma é que eles focam mais na felicidade. Pra mim, nenhuma, assim, que a maior parte Você acha que não foca na felicidade? Eu acho que eles focam mais do que no ganhar dinheiro, porque pra mim, que não entendo nada, eles não precisam de dinheiro naquele momento. Eles têm a casa, eles têm os pais, eles têm tudo. Mas nem todo mundo tem... Não, por isso que eu digo, na maior parte, né? Aquela saúde financeira. Como é que você vê isso aí? Né? Olha, então, eu acho que, assim, boa parte, fazer uma observação, né? Boa parte dos alunos com quem eu trabalho são de classe média. Então, quando a gente pensa do ponto de vista da classe média, tem já, quando você falou, um certo conforto financeiro, e essa perspectiva do preciso fazer para ser feliz é mais presente. Se coloca como mais presente. Agora, quando, por exemplo, eu acabo atendendo alunos de uma classe mais baixa, ou até alunos que têm uma questão muito forte com dinheiro, eles acabam priorizando dinheiro. Mesmo que isso implique eles fazer uma coisa que não necessariamente eles têm vontade de fazer. Sim. E talvez a insatisfação comece aí, né? Porque às vezes as pessoas criam essa expectativa de que trabalhando na área que elas gostam, elas vão ser felizes, elas vão pro trabalho sempre contentes, elas nunca vão reclamar de nada, vai estar sempre tudo maravilhoso. E não é assim que funciona. Não.
Até quando você escolhe uma coisa que você gosta, Sim, né? não, Tem dia que a gente não tá exatamente. feliz. Ao mesmo tempo, eu tô entendendo essa perspectiva, mas pra mim, por exemplo, nunca foi assim. Eu cresci numa família onde a gente aprendeu, tipo, eu aprendi desde cedo, tipo assim, vai trabalhar, vai ter que engolir um sapo por Eu dia. também. Mesmo vai, a gente tendo um vai certo ter conforto. que ser assim mesmo, não tem conforto. É. Na vida real, você vai ver o dia que chegar que o bicho vai pegar. É verdade. E, tipo, eu já aprendi dessa forma. Então é muito de criação também, Depende né? muito do de contexto. criação. Eu aprendi dessa Com forma. certeza. Não, tem isso mesmo. Eu não cheguei esperando que ia ser, tipo, nossa, que Mas maravilha. não é só observação. Mas tem muita gente que, infelizmente, Sim, não, né, não, claro, entende é. assim e aí tem as Às vezes expectativas nem tem o frustradas. contato dos pais falando assim, tipo, ó, talvez não seja bem assim. E não tem por Às muitos vezes nem os- motivos, né? É. Às vezes eles estão trabalhando também, né? Tipo, Pode não ser. estão em casa. Mas isso que você falou é muito interessante, porque as pessoas que muitas vezes escolhem... Tem quem escolhe o que quer fazer e fala assim, bom, eu quero fazer medicina. Então essa perspectiva financeira não é um problema. O problema o debate que ela se passa, o sofrimento que ela coloca é tipo, quanto tempo eu vou ficar aqui para entrar nesse negócio. Mas uma vez que ela entra, beleza, né? Socialmente falando, medicina Tá bem feito. remunerada, não tem nenhum médico desempregado. Tá tudo certo. tranquilo. Alegria na vida. Mesmo que se trabalhe muito, né? Não tem que fazer essa observação. Agora, existem, por exemplo, pessoas que optam, vamos supor, por áreas das artes. E elas são felizes querendo fazer isso, querem fazer isso, e se veem muito fazendo isso. Mas existe um sofrimento atrelado do tipo assim, poxa, eu vou ter que abrir mão aqui de uma perspectiva de um conforto financeiro. Né? Não São vai ser escolhas, né? São escolhas, exatamente. Sempre vai ter uma perda. Vai, um João, é ganho. sua hora, porque eu ia falar que até o pessoal da medicina que você comentou, que vai ganhar dinheiro e tudo mais, mas, claro, eu não sou formada em medicina, mas na área da saúde, tem dias que minha família tá comemorando aniversário que eu queria estar junto e eu tô trabalhando. Sim. Então, sua hora, João, escolha seu difícil. Escolha seu Isso vai ser difícil. Não, isso eu vou deixar pro final. Ah, então tá bom. Mas isso que você está falando é muito bacana. Então, é isso. Orientação profissional, se eu fosse colocar em poucas palavras, é um auxílio, uma intermediação nesse processo de escolha inicial da vida. E a escolha, ela é a gente sensibilizar a pessoa a fazer uma escolha fundamentada. Então, não é só porque você gosta de história. A margem de erro vai ser melhor, né? Se ela for Exato. fundamentada, né? Não é só porque você gosta de história e odeia matemática que você tem que fazer uma coisa ligada à carreira de humanas. Sim. Né? Ótimo. Às vezes a gente vai ver a profissão e a pessoa fala, adoro, amo ciências sociais, mas não me vejo fazendo pesquisa, por exemplo. Então, acho que vou excluir. Então a gente vai trabalhando uma série de sensibilizações quanto ao processo Eu de queria escolha. fazer ciências sociais. É, na Nossa, faculdade não tem me nada deu a um ver com negócio. você. Meu pai não deixou. Não tem nada a ver Ai, com ele, né? que benção. E você acha que essa insatisfação Hum. da vida adulta, por exemplo, que algumas pessoas têm, ela se dá por conta de uma má orientação lá atrás, quando elas foram escolher o curso? Porque você disse que diminui a chance da pessoa errar na escolha, né? Sim. Se ela não recebeu essa orientação lá no começo, se ela não fez uma escolha fundamentada, você acha que a chance dela ser uma pessoa insatisfeita na profissão é maior? Eu acho que depende. Aquele famoso depende do psicólogo. Adoro! Por quê? Porque, e aí só finalizando aí, trazendo para isso, o ato de escolha, por mais que ele seja bem fundamentado, por mais que eu converse com profissionais, por mais que eu visite a universidade, por mais que eu passe uma semana num campo de trabalho, e aquilo faz sentido para mim, voltando para esse autor Steve Bock, toda escolha, por mais bem fundamentada que seja, envolve um ato de coragem. Então envolve, do ponto de vista subjetivo, a gente Eu gostei. finalizar aquele conflito. Fala assim, esse conflito está finalizado, eu vou seguir em frente. Legal. Minha escolha foi essa, para bem e para mal. Então isso é o momento final, assim, eu diria sepulcral da orientação profissional. A gente fala assim, ó, agora É isso. você tem que ir. Uhum. E aí? Você já preparou tudo, agora vai, né? Agora você tem que ir. É Não um tem mais momento- o que pesquisar. É. Tem alunos que não tá assim, pô, cara, olha, você não tem mais o que pesquisar. E aí quando vai ver a pessoa, ela tá com essa dificuldade de tomar esse último passo. Uhum. E é difícil, né, pro adolescente, Sim. por exemplo, tomar essa decisão, porque Sim. ele não tinha que lidar com tantas responsabilidades até o momento e de repente vai lá Exatamente. e, enfim. Então, e aí voltando para sua pergunta, é justamente isso. E, sim, eu vejo, existem alguns alunos, eu vou falar dessa parte de reorientação, a partir dos alunos que eu tenho no cursinho, que há muitas pessoas mais velhas, nossa idade ou até mais, voltam pro cursinho para fazer alguma coisa. Essa é a minha perspectiva de atuação que eu tenho nessa área. Em muitos casos, foi uma situação, vamos dizer assim, irrefletida,
Então ela tomou uma escolha, vamos dizer assim... Quase impulsiva? Quase impulsiva, com poucos elementos avaliados. Então eu fiz só porque realmente gostava da matéria. Aquela coisa, eu fui fazer administração porque eu não sabia o que eu queria fazer e a galera fala, quem faz administração, quem não sabe o que vai fazer. E consegue emprego fácil, né? Muita gente fala isso. Tem muitos mitos aí sobre profissões também, né? Eu fui lá e eu falei, nossa, cara, o que dá pra fazer aqui? O que dá pra fazer aqui? Então você não sabia o que você queria fazer na escola? Realmente você não lembrava da matéria de orientação? É porque o que eu gostava não necessariamente dava pra ter uma carreira. Você encaixava em alguma coisa. Bem sucedida, assim, igual, tinha algumas expectativas de ter isso, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu gostava muito de ciências sociais. Depois eu falei, não, pera, eu vou fazer fisioterapia. Você jura que você pensou isso? Eu pensei também. Eu queria trabalhar na parte da área da saúde e tudo mais. E essa é outra parte do podcast aqui também, né? E aí, só que eu sou um cara que eu gosto de bastante áreas diferentes. Mas o meu grande sonho, que eu não tinha condições, era de fazer engenharia. Só que eu não tinha dinheiro pra fazer. Caraca. Engenharia eu não tinha... Eu não sabia, eu queria fazer engenharia. Eu pensava em fazer alguma coisa na área de mecatrônica e tudo mais. Queria fazer Mauá com um amigo meu. Infelizmente não deu. Aí que eu fui fazer administração, fazer uma faculdade mais barata. Eu fui lá, fui fazer, que eu mesmo tinha que pagar, então tinha que me virar. Mas aí eu acabei gostando da parte de sistemas. E aí, eu acho que eu fui muito, muito sortudo em ter esse insight assim, peraí, deixa eu testar umas paradas aqui. Eu falei, nossa, é isso. Cara, acho que foi bom isso que você fez, né? Dentro da sua... No que foi isso, eu caí de cabeça. Você ter visto várias coisas, assim, acho que foi legal isso. Eu prosperei na minha carreira muito rápido, assim, porque eu me apaixonei pelo assunto. Foi aquela coisa, eu acho que a gente tá na escola, a gente não... Tem um raio de luz, igual você falou, de a gente não toma escolhas, né? Falando, não, peraí, eu tomei uma escolha e na minha escola, ou em qualquer escola, eu passei por várias, eu nunca falava, nossa, velho, o que eu quero fazer da vida? Eu sempre me perguntei, cara, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? E eu eu não tinha... Eu sonhava com várias paradas, mas no fim eu não sabia se era mesmo o que eu queria. E aí quando eu me encontrei, eu falei, caralho, mano, que foda. E aí eu caí de cabeça. E o que você sentiu quando você se encontrou? Eu fiquei muito feliz. Eu saí Foi muito isso? feliz. Como você soube, né? Isso que eu quero saber. Saí mandando mensagem pra quem eu gostava. Falei, caralho, mano, achei essa parada. Era muito engraçado que eu vi olha que bizarro a coisa que eu gostei. Então, o cara tava explicando como aqueles relógios de ponteiro funcionam. Sabe aqueles reloginhos que fica mudando o ponteirinho, sabe? Que ele tem três. Ele é um formato de 4 oitos. 4 oitos não, 4 zeros, que ele é cruzadinho no meio, né? Aí ele marca todos os números. Sabe? Relógio digital. Relógio digital. Sim, eu só não entendi. Digital. Quando você disse de ponteiro, eu pensei no de redondo. Não. Aquele relógio digital. Que tudo é zero e ele vai mudando só os negócios pra mostrar. Beleza, entendi. Agora sim, agora sim. Que é o zero, sabe? Agora tem sentido. Então ele tava explicando como marcava as horas nesse relógio. Então, é toda uma lógica de programação por baixo. Que interessante. Caramba. Fazer calculadora. Aí ele falava assim, ó, a cada iteração que tiver, ele vai ter que ir mudando o palitinho pra cá e saber qual que ele vai ter que acender. Mano, na hora que o cara explicou isso, eu falei, nossa, velho. Aí você se encontrou. Que foda, Mas você nunca sentiu insatisfação em algum momento? Mesmo depois de você ter se encontrado? Você pensou em mudar alguma vez, em algum momento? Então, eu comecei com uma área que era mais visual. Então eu trabalhava, fazia aplicativo. Só que eu acabei eu gostava mais de umas outras coisas. Então foi uma troca dentro da minha própria área. Então, sei lá, acho que como se fosse na psicologia, sei lá. Mudar o método, né? Foi... TCC pra não sei o quê. Não, mudar pra psicólogo escolar, por exemplo. Entendi. Acho que é essa pegada, exato. Entendi. E, na nutrição, do hospitalar, você vai pro atendimento pessoal ali, ou trabalhar, igual a Stephanie que veio no último podcast, trabalhar com cirurgias. Acho que é uma parada meio assim. Mas eu sabia ainda que era... Você não ia sair daquilo, né? Você tinha essa certeza. Tinha 0% de chance de eu sair, eu gostava. Legal. E envolve muita coisa, né? Quando você tá insatisfeito com a sua profissão e simplesmente pensa que você quer mudar para alguma outra coisa. Muita gente acha que até envolve só coragem. Você tem que ter coragem de mudar. Seja corajoso e faz o que você quer. Não é só isso, né? O que você acha que, na sua visão, o que envolve essa mudança? Eu acho que muitas coisas, assim. Por exemplo,
É todo um processo de se encontrar. Então, acho que, por exemplo, no seu caso, eu estou para dizer que você fez uma orientação profissional na prática. Você foi vivendo na prática esse processo de escolha, né? Não, só que é foda porque, tipo, imagina, durante aquele período que eu tava na administração, eu odiava cada segundo. Sim. Era bar e balada. Que bom que você descobriu isso na faculdade, né? Porque tem gente que ia formar, primeiro ano. E ia continuar assim. Falando que você falou que entrou em várias aulas e tudo mais, não sei se tem isso também na escola. A gente tinha profissionais das áreas que iam até a escola para falar como que era o trabalho e tudo mais. Acho que isso é legal também. É muito importante essas feiras de orientação profissional, são muito são feiras? Não, fazer parte da aula. É isso. Tipo, ia lá na escola mesmo. Também é bem legal. Bacana. Mas é isso. Quando a pessoa ela decide pela mudança de carreira, pode ser um processo de escolha, vamos dizer assim, irrefletido. Ela não refletiu muito no começo ali, isso pode acontecer, mas acho que envolve outros fatores. Então, às vezes, ela decide por algo, mas aquele conflito inicial fica na cabeça dela, fica martelando ela e ela opta por retornar. Então, por exemplo, tem alguns casos de alguns estudantes que eu já trabalhei com, que ela está, por exemplo, na casa dos 30 anos. Eles fizeram todo um processo de escolha, escolheram, fizeram a faculdade, gostaram da faculdade e tal, mas ainda sempre ficaram com aquele conflito do tipo assim, putz, e se eu não tivesse feito medicina? Mas esse conflito você acha que vem do quê? Boa pergunta, viu? Eu acho Depende que muito, Nossa, né? caraca. Da onde será De que cada vem? contexto. Às vezes Você a já pessoa, tá fazendo um negócio, você sabe que não é, e você tá fazendo. Às vezes a pessoa não se sente capacitada para aquilo. E pensa que... Sim. Mesmo que ela seja capacitada. E pensa que ela deveria estar fazendo outra coisa. Por ela não acreditar nela Sabotar. mesma. Mas eu acho que Pode também ser. não tem... Mas eu acho que aí tá uma coisa muito interessante. Eu acho que não existe uma escolha só. de fato. Acho que não tem uma escolha só. Acho que você fala assim, nossa, você é psicólogo, você não precisa ser psicólogo o resto da vida. Sim. Eu acho que não tem essa parada. Por exemplo, eu acho que eu vou continuar na minha carreira por um tempo. Depois disso, eu pretendo mudar a minha carreira. Ou eu vou trabalhar com alguma coisa na área da saúde, mas para aprender e ter mais repertório, né? Repertório Vai pra diferente. pecuária, João. Ou ir para a parte do agro. Eu Então, sei, tipo, assim... o agro é uma paixão viva dentro de mim, mas eu não sei se eu não sei como seria isso. Se eu faria isso como um negócio ou se eu faria isso como Hobby, sei lá. algo que eu queria trabalhar de fato. Tá. Até porque eu teria que ser veterinário ou trabalhar na parte... Então, a parte prática é meio chato. Eu acho que eu sou mais da parte administrativa Entendi. do negócio, entendeu? Nenhuma escolha é irreversível. Vitalício. Nenhuma escolha vital. Não, por exemplo, aí tem uma coisa muito social aí da coisa, mas, por exemplo, eu gosto muito do trabalho de cuidar do animal ali, Sim. que é a parte mais baixa que existe dentro da hierarquia, tipo, no agro, assim. Caramba, João, Financeiramente nunca imaginei falando, isso. Tipo assim, Sério? nossa, de Ele adora. mexer, de limpar, de cuidar. Não, as vacas do seu assim, Juro. é só essa parada, assim, entendeu? Tipo, uma coisa... E é totalmente avesso ao que eu mexo. Então, por exemplo, hoje eu mexo com grandes executivos e tudo mais, a galera das gravatas, entendeu? Então, tipo, Nada lá é do- totalmente do- diferente. E eu não sei se eu faria isso pra, tipo, nossa, eu vou cuidar do bicho, eu vou ser o profissional-chefe ali da coisa. Eu gosto mais da parte prática, Porque que é você onde, gosta é onde eu mesmo. me apaixonei, Sim. entendeu? E aí vem a ver, acho que o dinheiro e o... Ser feliz. E ser feliz. Então, Mas eu esse- sou feliz no que eu faço. Esse é um bom debate, assim. Por exemplo, às vezes a pessoa retorna justamente por conta disso. Porque ela percebe que, por exemplo, vou pegar seu caso, ela percebe que, ela gosta dessa parte prática, dessa mão na massa, de estar junto com os animais e cuidar, etc. Mas ela percebe que financeiramente isso não atinge o objetivo financeiro da vida dela, do que ela gostaria. Tanto que eu só vou fazer isso aí a hora que eu estiver bem confortável. Quando der, entendeu? né? Tipo assim. A hora E que aí- der, porque realmente a gente tem Sim, então. família pra cuidar, né? E aí, em algum momento, nesse momento do processo de escolha, ela opta pelo, vou então pensar em alguma alternativa que me dê um retorno financeiro melhor. Do ponto de vista do processo de escolha, tá errado isso? Não tá. Faz parte, esse debate faz parte. Mas pode ser que justamente, de fato, a pessoa vai lá e ela faz o curso e ela fica pensando, acho que eu não gostaria tanto desse curso quanto eu gostaria de veterinário. Eu sempre falo E aí que isso fica nada acho que a infelicidade é o preço mais caro que você pode pagar na vida. Eu acho que nada paga o preço de você estar infeliz.
Mas na será minha que cabeça. você Forte. falou que a pessoa volta pra fazer essa reorientação pensando, eu poderia ter feito outra coisa. Sim. Talvez uma falta, eu julgando, de planejamento, de repente, porque tomando de exemplo o Johnny, ele gosta da outra coisa e ele não é que ele tá frustrado hoje, só não é o momento. Mas eu acho que eu dei sorte. Não, por exemplo, esse caso Não, que ele eu não tava tô te falando levando assim, como verdade absoluta, mas assim, só não é o momento. Tipo, não é que tudo que você fez até aqui foi errado. Sim. Só Sim. você quis fazer isso mesmo, né? Tipo assim, nossa, que saco, por que eu fiz isso até agora? Não era pra eu estar fazendo Sim. isso. Era. Mas acho que o que você está falando é muito legal, porque justamente é uma das saídas que a gente encontra na reorientação profissional. É a questão do planejamento. Uhum. Você pode se organizar na sua vida profissional e financeira para que em algum momento Isso. você Então não é só a coragem. faça né? isso. Não é só a Não coragem. Não é só a Não, coragem. Você tem que Envolve estar. muita Talvez a coisa. coragem Acho que seja pra mais você, fácil. acho que pra você ter a O coragem. processo de escolha ele é difícil. Envolve E pra você muita estar na Tem coragem, luto. você tem que estar fundamentado, Sim. igual você falou. Mas quando eu falo de coragem, por exemplo, eu falo, mesmo que seja no caso do planejamento, envolve a pessoa bancar isso. Sim. Porque Mas às vezes então, a pessoa você pode... feliz, mas, mano, vou cuidar do gado ali, vou ficar limpando cocô Sim. de vaca o dia inteiro. Tipo, mano, é isso, vai Lidar bancar com as essa. consequências, lidar com as né? consequências. E às vezes a pessoa, por mais que a gente faça um trabalho de planejamento, ela pode virar na outra sessão, no outro atendimento e falar assim, olha, esse planejamento ele é racionalmente bom, ele faz sentido, daria para fazer isso, mas eu não suporto ficar mais um minuto fazendo o que eu quero fazer. Tipo, Depende uma coisa... muito do objetivo também, que a tipo, pessoa exatamente. tem Tipo, que por ter exemplo, clareza, né? eu odeio ficar sentado, ter que ficar sentado o dia inteiro, porque meu trabalho é no computador. Sim. Eu detesto isso. Mas eu gosto do meu trabalho, mas eu detesto a parte de ter que ficar sentado. Sim. O que vem junto, né? O É, combinho. Isso é uma outra coisa. Quando a gente pensa em orientação profissional, isso é uma coisa muito importante também. Porque, por exemplo, a pergunta inicial foi... quando a pessoa faz reorientação, é porque ela não teve um bom processo de escolha inicialmente? Às vezes não. Porque por mais que a gente faça um processo de orientação profissional bem feito, ele nunca vai ser capaz de analisar todas as variáveis. Não dá. E nem o E resto nós acho da que na somos, vida, vida- né? E nós somos mutáveis também. Isso, Pode sim, ser que um isso. dia eu goste muito de alguma coisa, daqui a 10 Sim, anos justamente. Mas isso aquilo é na não vida, né, faça mais exatamente. sentido. Na Isso é vida pra vida. toda. Ah. Com Então, por certeza. exemplo, se eu fosse fazer um processo de orientação profissional com você no seu início, pode ser que, ok, a gente tivesse conseguido chegar mais Você ia tentar me rapidamente. matar, cara, com certeza. A gente teria chegado mais rapidamente, talvez, eu acredito, eu sim, eu espero, por isso que eu acredito na orientação profissional, nessa sua ideia, nesse seu gosto. Mas a gente nunca quer trabalhar que, por exemplo, ficar sentado o tempo inteiro vai ser uma dificuldade para você. Usando isso, Talvez, né? ô Vini, você acha Verdade. que tem muita gente que volta pra fazer essa reorientação e o problema nem é a escolha da profissão? É um problema em casa, é um problema familiar, é um problema nas costas que me deixa com dor e inconscientemente eu não aguento mais fazer aquilo por X coisa externa? Olha, Você consegue entender a minha pergunta? Sim, do que você falou, eu acho que tem duas coisas. Então, assim, às vezes a pessoa ela ama aquela profissão, mas o prejuízo que ela está tendo com aquilo é muito grande. Então, vamos voltar nesse exemplo da cadeira. Sei lá, tá com uma hérnia, não dá mais. Você ama, você é apaixonado por aquilo, mas simplesmente é impossível de você exercer essa profissão dessa forma. Então, é necessário... Ou até um uma cirurgião, orientação. cara, se o cara machucou a mão, Sim. fudeu. Não, mas eu tava querendo dizer mais assim, ó. Eu tenho Nunca muito mais. trabalho, eu tô trabalhando muito, isso tá causando um estresse muito grande Sim. na minha casa. Isso acontece. Dentro do ambiente de casa, E vou usar esse exemplo. não, é possível. É que você falou de também, uma é hérnia, possível pô. Agora você também. vai parar com Eu problema falei dentro de tanto casa, familiar quanto velho. da Agora eu vou pra um cadeira. problema dentro de casa, velho. A hérnia é pra um problema dentro de casa, velho. Não, tipo assim, porque você nem sabe que o que tá causando esse estresse que tá levando pra sua casa é o seu trabalho. Porque seu trabalho é uma coisa, sua casa Sim. na sua cabeça, né? Sim. Mas aí, caraca, então eu tô fazendo alguma coisa muito errada. Deve ser meu trabalho. E às vezes nem é. Você diz sintomas, tipo, de Sim, estar com um sintomas, estresse sim. fodido. É. Isso. Então, essa é uma coisa importante também. Eu acho que o que você falou, se eu entendi corretamente, se eu fosse fazer, hipoteticamente, uma reorientação com essa pessoa, acho que a primeira coisa seria identificar qual que é a causa desse Estresse. sintoma. Ou que o sintoma, no caso, o estresse. Será que é uma questão profissional? Será que é uma questão familiar? Que você precisa, então, rever uma questão familiar? Por isso que é importante fazer Por terapia. isso que é importante fazer terapia. Pra você Nesse entender. caso era melhor a terapia do que a Não, de reorientação. fato. Se fosse uma questão familiar, aí eu diria, pô... É que a reorientação vai ser mais fácil se tiver terapia no meio, né? É. Fala aí. Não, Tem seria esse. É, mesmo. reorientação é uma terapia.
Não. É terapia breve. Não Desculpa, mas eu quis dizer a terapia, tipo... É que ele falou que é uma terapia curta, né? Como Isso. você falou? Terapia Ah, tá. A sem alta. Isso. Não é assim também, Ela né? tem alta. Ela tem alta. Não, e é isso. E às vezes no caso, de fato, acho que se, por exemplo, a causa do sintoma é uma questão de trabalho, né? Por exemplo, o famoso burnout, por exemplo. Existem casos em que a pessoa fala assim, olha, eu amo o que eu faço. Não vai dar. Eu não sou triste nessa escolha quando eu trabalho com isso. Eu tenho prazer, mas o prejuízo que eu tô tendo, físico, financeiro, que eu tô levando para casa, não tô conseguindo fazer. Não vou me sustentar mais nesse trabalho. Fala de sintomas de estresse aí pra gente, Laís. Em que sentido? Não, pô, ser adolescente aí, ou o cara tá passando pelo vestibular, e aí ele vai ter algum... Por exemplo, uma coisa que é muito comum, que eu escutava falar na época do vestibular, eu lembro, tipo assim, cara, se prepara pra prova, aí tipo, vai dar um piriri na hora. Nossa! Ou tipo... Eu posso dar exemplo prático. Vai dar um branco, ou tipo, tem alguns sintomas, né, do estresse daquilo ali, né? Eu fico com a testa vermelha até hoje, ó, quando eu fico estressada. Foi pra minha pele. Juro. Eu juro, é verdade. Sério? Aqui assim, ó. Qualquer coisa. Às vezes eu nem sei que eu tô estressada, mas eu olho Somatiza, pra né? mim e falo assim, tô estressada. Existem esses sintomas mais visíveis, assim, que a gente pode até relacionar com sintomas de ansiedade, né? Então, a pessoa tem manchas, talvez, na pele, somatiza muito, em muitos casos. Tem sintomas mais crônicos, que a pessoa está sentindo aquilo há um bom tempo. Então, sei lá, você falou do caso do adolescente, que está passando por essa... Vamos colocar no caso da pressão. O adolescente está sentindo essa pressão, seja na faculdade, seja antes, na escolha mesmo. Sim. Talvez ele não durma direito. Talvez o sono dele... Você vai dele... afetar os estudos na minha dele, época né? de faculdade eu tinha muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Eu chegava para estudar com enxaqueca. Dorflex era bala. Dor de cabeça também é um excelente sinal aí para mostrar. Sim. Então depende muito do contexto, do que a pessoa está passando, mas sono é uma coisa que impacta bastante. Você vê acontecendo bastante algum desses sintomas, assim, com a galera que você trabalha? Sim, bastante. Você vê eles reclamando de algum sintoma mais específico, assim? Tipo, pô, igual você falou, dor de cabeça, ou sono. Insônia, não sei. Eu não me recordo de algo mais específico, assim. Eu vejo que os alunos têm uma dificuldade muito grande de dormir, de fato, assim. Isso prejudica muito eles. Isso eu lembro da minha época de cursinho também. Eu lembro que eu ia não dormir desliga, né? sonhando com o professor. Sim. Horrível, né? E uma coisa puxa a outra, né? Você fica sem dormir, isso vai afetar no seu desempenho, na tua atenção, você não vai conseguir estudar o suficiente, Com a pressão certeza, vai aumentar sim. ainda mais. É uma bola de neve, né? E isso é muito curioso, assim. Pegando o meu caso específico, por exemplo, eu diria que hoje eu faço muito mais coisas e trabalho mais do que eu gastava de tempo estudando. Mas eu era mais estressado estudando. Com certeza. Acho que por conta da pressão, será? Acho que eu diria Que por conta da pressão e por Pô, conta mas- daquela incerteza Mas estudar é permanente. estressante, né, É cara? estressante. Mas Nossa, eu muito. acho que é isso. Por exemplo, eu amo estudar. Então, assim... Não, eu gosto, mas é estressante. É Principalmente quando é uma coisa estressante. nova, tá Mas ligado? eu Quando eu tô acho- revendo alguma que a coisa, gente- é facinho. É que nem Gente, eu sempre acho o que tudo é estresse pressão. ruim, Sim. né? A gente É. fala sobre isso. Porque hoje em Nossa, dia a quando eu gente tenho que também publicar estuda. algum artigo, É tipo, cara, eu tenho que estressante no ler sentido alguma de te parada movimentar. nova, eu fico assim, puta que eu pariu, É tá ligado? cansativo. Eu gosto de ler aquilo lá, mas eu falo, cara, eu tenho que escrever sobre essa parada aqui, eu fico Sim. puto, velho. Mesmo você gostando. Não, mesmo adorando. Não. É aí que tá. Mas eu retomo, eu acho que assim, Isso não é do estressante, ponto de pô. vista de saúde mental em específico, eu acho que a grande dificuldade do vestibular, e aí a gente pode até estender isso para outras áreas que podem ter uma perspectiva semelhante, é a profunda incerteza na qual o aluno está colocado. A incerteza gera muito desse estresse, gera muito dessa pressão e etc. Porque, sei lá, por exemplo, a gente está aqui trabalhando. A gente tem incerteza também do tipo, a gente tem nossas incertezas, será que é certo, será que não é? Mas assim, no final do mês, cai uma grana, a gente tem algum prazer nisso aqui que a gente está fazendo, a gente vai conseguindo lidar e manejar com as coisas. O sistema de recompensa tá ali ligadão, né? Tem ali alguma recompensa, tem ali algum propósito. Tipo assim, eu chego pra você, eu sou adolescente e, porra, mano, me ajuda. Como que você começa me ajudando, por exemplo, pra encontrar talvez esse sistema de recompensa aí, ou
houve algum sentido nessa incerteza, né? Você falou de entender onde você tá, entender o seu contexto e tudo mais, mas assim, pô, me ajuda. Como que eu vou sentir valor nisso daí? Nesses casos, assim, eu acabo, mais especificamente então em saúde mental... Até para não desistir, tem Sim. gente que desiste também, né? O que eu costumo fazer é, eu, por exemplo, eu não consigo fazer um atendimento terapêutico dos alunos lá. Isso é uma outra coisa muito interessante, né? Na medida em que a psicologia... Isso dificulta? Eu não diria que dificulta, mas empreende da gente ter que lidar de uma outra forma. Eu não posso chegar lá, por exemplo, no ambiente escolar ou de cursinho, achando que eu vou fazer uma terapia. Até porque eu tenho 500 alunos, em média 25% vão passar lá comigo, eu não consigo fazer um atendimento semanal deles, eu não posso, né? Estruturalmente, pessoalmente, não vai rolar, né? Então eu preciso achar outras formas para lidar com isso. E aí geralmente eu costumo ir pelo lado, novamente, primeiro do acolhimento e segundo da psicoeducação. Então eu trabalho muito com psicoeducação com eles. O que é psicoeducação? É quando a gente faz um trabalho, novamente, que ele não é terapêutico em si, mas ele é voltado para o ato de sensibilizar a pessoa daquela realidade e ajudar ela a achar as ferramentas. Você ensina para a pessoa o que acontece com ela, né? Sim. Quais são os processos. Por Sim. exemplo, a pessoa tem ansiedade. Você vai ensinar o que é ansiedade. Ela vai ter domínio sobre aquilo. Sim, exatamente. É adicionar um pouco de repertório na vida dela. Então, por exemplo, batata, a maior parte dos casos é o quê? Ansiedade. Por quê? Por causa da incerteza. Ela tem Falta medo de controle, né? Tem medo que no futuro todo aquele investimento que ela está fazendo não vai renda render nenhum nada. fruto. Isso é profundamente gerador de sofrimento psíquico. Então ela vai ter ansiedade. E acontece, né, Sim. Tiago, cara? Que você E muitas vai... vezes Total. acontece. Você vê Total, todo não é uma uma coisa pá que tá de no gente nosso frustrada, controle. tipo, É. caralho, dei minha vida, não gosto disso, que nem- não gosto no daquilo. Mas caso, acontece. eu retornei pro cursinho, não passei da primeira vez, né? Não passei no terceiro ano, não passei no primeiro ano de cursinho, só fui passar no segundo. Então é um processo de E como de foi pra você? sofrimento. De muito sofrimento. Foi pra mim. Sonhava com foi o um luto. professor. Sonhava com o professor, pra mim foi um luto. Imagina. Então, por exemplo, é a psicoeducação. Então, assim, pô, o que significa ansiedade? Você sabe o que significa ansiedade? Porque às vezes a pessoa fala ansiedade, ele fala sabe pra o que é. falar. Sabe o que é? Então, pô, vamos fazer... É igual quando a gente fala que água... água você tem que saber que você tem que tomar, mas você sabe pra que você tem que tomar água? Exatamente. É só pra não morrer? Não, tipo, tem outros motivos, E né? é legal que quando você sabe o que é, quando você sabe o porquê que você tem que fazer tal coisa, então, por exemplo, você tá ansioso, respira. Por quê? Tem que Por quê? respirar. Exatamente. Quando você entende o porquê, a adesão àquela ferramenta é muito Sim. maior, né? É isso, é exatamente isso. Qualquer Então, coisa, né? Eu acho, da vida, quando você entende por quê. Exatamente. Psicoeducação, basicamente, né? O processo é esse. Primeiramente, você sensibilizar a pessoa a partir daquele assunto. Então, realmente, você conversar e falar assim, então a ansiedade é medo do futuro. É isso que está acontecendo com você? Não é? Etc. Vai trabalhando. Segundo, bom, uma vez que isso está acontecendo, em que momentos que isso acontece mais e acontece menos? Então, uma coisa que eu sempre costumo falar para os alunos a ansiedade é um processo natural do ser humano. Não dá pra... Eu não consigo vir aqui tirar de você a ansiedade. Se eu quiser, por exemplo, tomar um medicamento para aliviar isso, bem, vai lá. Lança um ansiolítico e já Não era. consigo fazer isso. Mas essa é a minha proposta com você. Minha proposta é ajudar você a lidar, entender e lidar com essa ansiedade. Certo? Então, é muito esse trabalho. Então, uma vez que faz essa sensibilização, esse entendimento, então, justamente eu falo, e ainda a gente soma questões sociais e questões do ambiente do cursinho, é batata que vai ter ansiedade mesmo, Sim. sabe? Então, a conversa é justamente essa, dá pra você passar por esse processo com mais ansiedade ou com menos ansiedade, uma ansiedade que você Você consegue. tem algum exercício que você passa pra galera? Geralmente a primeira coisa que eu costumo perguntar pra pessoa Meditação, assim, reflexão. eu não costumo... Qual que é a abordagem que você utiliza para essa orientação? Geralmente eu vou pela abordagem social. Quando eu faço atendimento terapêutico, eu costumo seguir a linha psicanalítica. Tá. Mas eu acredito que nessa ordem de psicoeducação eu fico mais nessa parte mais social, mais de atendimento humanista assim, do indivíduo. Mas aí tem alguma ferramenta, algum exercício? Então, a primeira ferramenta que eu costumo fazer é, depois de sensibilizar, é falar assim, e aí, em que momento que você sente ansiedade? Porque às vezes a pessoa ela não consegue identificar isso. Então, a primeira ferramenta é a identificação. Às vezes demora, mas a pessoa fala assim, olha, então eu me dei conta de que eu sinto ansiedade quando eu tô na sala de aula e o professor fala, isso aqui vocês deviam saber, hein? Ou o aluno que já está há 15 mil anos
Qual é o gatilho? É isso, qual é o gatilho? E aí, uma vez que a gente define isso, aí eu pergunto assim, eu não viro e falo, então medita. Então vai fazer isso. Eu viro e pergunto assim, até por um processo de ajudar ele a autonomamente lidar com isso. Gostei dessa jogada. Então medita. Vai pra casa, vai meditar. Enfim, meditar. já pensou? Aí eu viro e falo assim, eu faço bem aquela cara de psicólogo e falo assim, e aí, como é que você vai lidar com isso? Pô, mas não era você que era pra resolver? Muitos deles devem pensar isso. Caramba. Como é que você vai lidar com isso? Peraí, pra você me falar, velho. Aí então a pessoa Medita. Aí eu falo, não sei e tal. Aí eu falei, que pode? Aí quando a pessoa não sabe muito, eu falo, você pode tentar fazer isso, fazer aquilo. Aí eu vou dando pra meditar, você pode sair da sala, você pode não estar presente nesse momento. Mas não tem um exercício, por exemplo, sei lá, desenha X coisa. Não tem uma Medita. técnica. Não tem um medita. Existem técnicas, eu pessoalmente não trabalho com elas. Eu trabalho mais com esse processo autônomo da pessoa É a encontrar pessoa alguma coisa. que Sim. é abordagem. Mas existem, de fato existem. Então a pessoa vira e fala assim, então acho que vou tentar fazer isso. Certo. Eu falei, beleza, então volto daqui, sei lá, algum tempo. E aí, vamos ver, deu certo isso daí pra você? Não. Não. Então vamos achar outra coisa, vamos pensar alguma outra alternativa pra você. Até você encontrar uma forma que você consiga lidar com isso. Perfeito. Até porque eu parto desse princípio de ajudar a pessoa. Você não acha que ela vai ser um pouco mais demorada nessa abordagem? Porque o seu tempo é curto, né? Sim. E o tempo dela ali, teoricamente, até para refletir. Curto Vamos falar também. assim, refletir sobre isso é curto, porque se ela tá ali aprendendo, se ela tá estudando, ela não tá pensando em mais nada. Ela tá, tipo... Obviamente que ficam vindo outras coisas na cabeça dela, né? Tô estudando, tô lembrando do papagaio, mas beleza. Aí, tipo, você tá estudando, você não tá muito refletindo sobre essas coisas aí, né? Aí você, sei lá, você vai pra casa, você vai cansado. Aí parece que a última coisa que importa nesse cenário é você, né? Sim. Justamente. Então, tanto o que faz que eu importa tô é você sentindo passar isso, e não né? Tipo isso. você, né? Mas isso que você tá falando é muito interessante, assim, porque eu acho que é um dos grandes debates da psicologia, né? Entre a gente fazer uma coisa rápida e eficaz e a gente fazer uma coisa dinâmica e sedimentada. Mas eu diria para você o seguinte, até quando a gente faz uso de técnicas dentro do ambiente do cursinho, aquilo leva um tempo também. Sim. Então, essa é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Mesmo uma técnica, mesmo uma dinâmica que eu passe, ela não é porque eu passo que então aquela situação está resolvida. Com certeza. Entende? Então eu preciso de tempo. E infelizmente é a situação. Numa sessão, em 2 sessões, é difícil de resolver a situação. Até porque, primeiro, a ansiedade é uma coisa que todo ser humano tem. Pouquíssimos, eu acho que são tranquilos. lidam com isso. Tá, até duvido. A gente já tem um contexto social de trabalho, então a pessoa ela vai entrar numa realidade de trabalho que é profundamente ansiosa. Né? Tanto que tem a síndrome de burnout. E depois também a gente tem o contexto do cursinho que também envolve isso. Então fazer uma sensibilização em relação a tudo isso e achar para a pessoa a melhor ferramenta, a melhor técnica, ou não a melhor, mas alguma forma que ela consiga achar de lidar com isso, não importa, eu acredito, na minha opinião, não importa a ferramenta, etc., que ela vai usar ou não, mas isso vai levar um tempo. Isso não tem muito como fazer. Todo o trabalho psicológico ele demanda tempo. Não tem um remédio, né? Tipo, Não não é igual tem um tomar remédio. uma medicação. O remédio ele vai remediar. Sim. Mas eu digo, é instantâneo quando. Tipo, se tô com dor, eu não tô nem aí pra onde vem a dor, eu quero tirar essa dor. E é Você toma um engraçado remédio. que até o medicamento, a maioria dos medicamentos psiquiátricos, eles também demoram um tempo. Qualquer medicamento, né? Não é tomar Sim. e passou. E aí, por exemplo, quando eu tô atendendo um paciente na minha clínica particular, ou quando eu atendo algum aluno que necessita de uma intervenção psiquiátrica, eu sempre falo isso também. Falo assim, você vai tomar, vai demorar, às vezes demora um tempo, demora algumas semanas, demora um mês, e às vezes você vai precisar trocar de medicamento, até você achar uma melhor dosagem, um melhor medicamento que não te dá aquele efeito, né? É o que processo, você não queria ter. né? É um processo. Faz então, parte do processo. Um processo. Você precisa, nem na psiquiatria, nem com medicamento, em 2 encontros, você vai conseguir sanar aquela situação. Muito pelo contrário. José, de forma prática, assim, uma pessoa está assistindo a gente, ela quer optar por uma carreira ou ela quer trocar de carreira. Vamos lá. Se fosse passar uma listinha para essa pessoa fazer algumas reflexões. Identidade, então, quem ela é. Quem ela é. O que ela gosta. O que ela gosta. O que é importante para ela, quais são os valores dela. Sim, esse é o primeiro passo.
entender, obviamente, os cursos disponíveis. Cursos disponíveis, sejam eles universitários ou não. Perfeito. O que mais que você colocaria aí como algo muito prático para a pessoa conseguir colocar em prática? E fazer uma pesquisa relacionada ao mercado de trabalho. Ok. Então, assim, eu acho que na parte da identidade, essa questão da autocompreensão, dessa reflexão... Vai ser sapateiro, né? O cara estava pra ser sapateiro e já nem tem mais sapateiro, pô. Pô, tem sim. Acho que tem. Não, claro tem, que mas tem pouco. Mas antes era uma puta de uma profissão, porque todos É, não, usavam é verdade, sapato, é verdade, né? é verdade. Sim. Tipo, tinha uma cada O pessoal nem esquina vai aí, trabalhar fechou, direito né? hoje É de verdade. Tô falando, social, tipo, né? arrumar charrete, tipo, tá ligado? Sim, entendi. Ficou obsoleto, entendeu? Ficou obsoleto. Entendi. Não, mas isso é muito importante. Então, e aí eu retomo o que você está falando. Quer ver, ó, engenharia de petróleo. Engenharia Sim. de petróleo. Tipo, muita gente foi fazer engenharia de petróleo e aí tem vários engenheiros de petróleo e os caras, tipo, tem uma galera que conseguiu se dar bem, mas assim, dentro da engenharia é a que menos tem trabalho, porque muita gente no Brasil falou Agora assim, a gente- nossa, descobriu o pré-sal, Petrobras, melhor empresa, tá, vou ganhar dinheiro. E aí lotou o mercado, os caras começaram até a pagar menos, porque tinha muito. Aham. Só quem se sobressaiu ficou. Não, mas você está falando uma coisa interessante também, né? Porque se a gente for parar pra pensar, por exemplo, a questão do petróleo é uma questão que no futuro, tá? Espero esteja fadada a um fim. Então, quando a gente fala também de orientação profissional, a gente tá essa perspectiva, a gente não pode ser, a gente não consegue ser futurólogo, não podemos ser, mas assim, que estruturalmente alguns empregos eles vão deixando de existir para dar lugar a outros. E isso faz parte da reorientação profissional. Vai ter um dia Essa que eu vou vir aqui pra compreensão da falar dinâmica de mercado de trabalho. Vai ter um dia que eu vim falar aqui sobre inteligência artificial. Aí vai ser horrível. Já pode começar. Eu nem vou estar aqui, vai ter um robô me substituindo. Mas enfim, então, um debate sobre identidade, eu acho que assim, compreender o básico, assim, minimamente. Se não, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Individualmente falando, pelo menos, o que eu gosto, O que eu gosto, no que eu sou bom, Que eu sou esse tipo bom, de no que coisa. Se eu conhecer, né? Porque naquele momento que você pelo menos define, tipo, eu não gosto disso, isso aqui não é pra mim, isso já Isso faz é parte muito do bom, processo que aí seu, você né? já elimina muitas Elimina opções. muita coisa. Ótimo. Entende? Então às vezes a pessoa vem e fala, não sei nada. Então você quer fazer engenharia? Não, de jeito nenhum. Tá bom. Pronto, você sabe alguma coisa. Saber o que você Né? não quer, acho que Você sabe já alguma é bom, coisa, já é bom né? isso, Também. já é bom. E aí então você começar a pesquisar cursos. Então você pode, por exemplo, pesquisar no site das faculdades ou das instituições que oferecem cursos técnicos. Hoje até procurar um influencer, cara. Sim, Pega um procurar cara de uma influencer. área ali e procura um influencer. Sim. Às vezes o cara... Exatamente. Beleza, ele pode até dar uma mentida ali, dar uma floreada, né, no negócio. Meio mas... perigoso. Sim. Mas eu acho que, tipo... É um norte. Já Não, é é um alguma norte. coisa. Você pode visitar a universidade, visitar o espaço. Melhor do que não ter. Hoje em dia você pode fazer Conversar com as aulas, pessoas. pode entrar, Você pode igual fazer né, aulas, a gente comentou. Legal. Ainda mais uma universidade pública que não tem catraca nem nada assim. Dá pra Você pode perguntar fazer pra tudo. pessoas também que são Sim, formadas perguntar na a pessoas, área fazer feiras de sobre produção. como é. E é isso. E aí eu acho que isso que você falou entra na terceira parte, que é a parte do mercado de trabalho. Fala, e aí, Legal, como é que isso. é? Legal. Qual que é a perspectiva futuro? Como que é hoje em dia? Qual que são os diferentes tipos de atuação? Uma atividade que eu passo muito para os alunos é tipo assim, entra lá no LinkedIn e procura a palavra, então você quer ser advogado trabalhista. Então coloca lá advogado trabalhista na pesquisa Legal. no LinkedIn, o que aparece? Vê que o cara É porque vê. a pessoa qual- vê provas reais, né? Qual que é a faixa salarial mais ou menos ali que eles estão passando para quem é iniciante? E você precisa fazer alguma pós, alguma Um coisa site pra você muito saber? bom é o Glassdoor. Glassdoor Também é bom. O Glassdoor, acho que para salário é um Ele é dos bom melhores É atualmente. verdade, nunca tinha passado para os alunos. O Glassdoor para Ele salário e mostrar na empresa, os Sim, cargos e tudo excelente. mais, eu acho que ele é o melhor. O LinkedIn acho que é mais para... Tipo o Facebook. o Facebook do trabalho, Sim. Fazer um... É isso. É que assim, por exemplo, eu trabalho para uma empresa americana. As vagas americanas, eles colocam um range de salário. Então porque é lei. Então é de tanto a tanto. Aqui no Brasil, já por lei, não pode colocar o salário. Uhum. Devia ser o oposto, né? Minha opinião, pelo menos. Devia falar, a gente paga isso. Pois E a é. gente pode pagar disso até isso. Aí esse negócio vai ser baseado no seu nível de senioridade, quanto você sabe. Seria ótimo. Sim. José, pra gente fechar, que conselhos você daria pra quem está nos escutando, nos assistindo, que quer buscar uma vida mais saudável e equilibrada? Olha, eu partindo do princípio da orientação profissional, eu diria, em poucas palavras, que eu acho que uma vida equilibrada e saudável, não necessariamente ela envolve em alguns momentos você estar desequilibrado, você não estar saudável, né? Faz parte do processo da vida. E eu acho que o processo de orientação, ele é justamente esse processo onde a gente provoca algum desequilíbrio na pessoa,
mas com a esperança de que aquilo vá produzir novas bases para ela construir a vida profissional, a vida adulta dela. E aí ter o assim equilíbrio, dizer. né? E aí ter um equilíbrio Pra profissional. equilibrar precisa dar uma desequilibrada, Sim, né? mesmo que seja dinâmico. E aí, o que eu sempre falo e tal, pros alunos quando eu tô dando aula é assim, nesse sentido, eu acho que pra gente pensar uma vida saudável, uma das coisas é não levar uma vida, que eu tinha falado, uma vida irrefletida. É importante a gente refletir Prudência. sobre a vida. Mesmo que essa reflexão promova na gente mudanças. E elas são necessárias, Elas são né? necessárias. Sempre. Mesmo que difíceis, são sempre necessárias. Sim. Eu gostei de uma palavra que saiu aqui hoje, foi coragem. Acho que Coragem. pra isso precisa ter coragem, né? Precisa. Pra mudança tem que ter coragem. Com Sim, certeza. Exatamente. E é isso. É isso. Muito bom. Muito obrigada, Vini, adorei. É. Tem várias Obrigada, outras coisas viu? também. Obrigado Agregou pela bastante presença. aí. Eu não conhecia muito bem esse lado aí dessa parte de orientação em cursinhos. Achei Sim. bem interessante. Pô, pior que bem eu legal. também não, viu? Só fui aprender depois que eu fui fazer na prática. Muito legal. Acho que Show. todos os cursinhos deveriam ter essa Com certeza. ferramenta, Legal. né? Muito importante. Sim. Mas é isso, então. Obrigada. Obrigado, Obrigada, galera, gente. por ter... Obrigado aos ouvintes aí. Todos que Vini, ouviram lembra a gente do seu arroba, por favor, do verdade. Instagram. É @psi.josé. Quer olhar? É, Deixa eu Vini, falar. vamos lembrar Olha todo aí, mundo. Vamos olhar aqui, Vamos né? olhar Porque aqui, vai que eles gente. seguem a pessoa errada. Vini. Aqui. psi.josé.vinícius. É isso isso. mesmo. É Tá isso. certo, É isso. né? Tá lembrando aí, hein? Tava certo. Bom, é Então isso. é isso, pessoal. Obrigado a todos que ouviram a gente. Obrigada. Obrigado por participar de mais um Pode Equilibrar. Obrigado aí, Vini, pela presença. E é isso, E galera. até a próxima. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.